Romanos 3. A partir do verso de número 10. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Vou repetir. Você acha que é razoável essa sua raiva? Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, nessa noite, de estarmos, ó Deus, uma vez mais na sua casa. Pai, como nós, ó Deus, nessa noite, queremos agradecer ao Senhor, Deus, pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor nos concedeu nesse dia. Ó Deus, se não fosse a sua misericórdia, ó Pai, o que seria de nós nesse dia de hoje? Por isso, Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque apesar, ó Pai, de ser quem somos, e muitas das vezes agir, ó Deus, da forma que nós agimos, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. E nessa hora, Deus preciosa, quando estamos reunidos, ó Deus, como igreja, que o Senhor possa receber, ó Deus, o nosso culto, que o Senhor possa receber a nossa oração. Desde já, ó Pai, nós queremos colocar, ó Deus, os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas aflições, ó Pai, diante do Senhor. E a partir disso, ó Pai, crendo, tendo, ó Pai, confiança de que o Senhor vai responder, ó Pai, as nossas orações segundo a sua vontade. E agora, Deus, quando estamos diante da tua palavra, nós te pedimos uma vez mais que o Senhor possa iluminar a nossa mente. Abençoe o nosso coração, clareie, ó Pai, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a sua vontade, ó Deus, para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, decepcionados com Deus. Decepcionados com Deus. Todos nós sabemos aqui que cada um de nós que se faz presente aqui nessa noite, somos pessoas e pessoas essas que carecem de relacionamento. Nós somos criados para se relacionar. Nós somos feitos e carregamos na nossa essência algo que nos inclina, algo que nos leva a buscar esse relacionamento com outras pessoas. Entretanto, o que precisa ficar claro para nós é que a gente precisa entender e também compreender que nós nos relacionamos com pessoas de culturas diferentes, de ideais diferentes, de criações diferentes, de propósitos diferentes. Então, sendo assim, enquanto nós nos relacionamos, enquanto nós trocamos essa experiência de se relacionar, pode ocorrer um grande perigo da gente acabar machucando um ao outro e decepcionando também um ao outro, porque de fato nós somos pessoas que somos diferentes. E certo é, meus irmãos, que isso não é diferente do nosso relacionamento com Deus. Se nós nos abrirmos, se nós nos deixarmos nos relacionar com Deus, provavelmente vai acontecer em algum momento da nossa vida a realidade da gente ficar... Hoje a disputa está grande, né? A realidade da gente
acabar se decepcionando com Deus, ou nós mesmos decepcionarmos o nosso Deus. O teólogo Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, ele mostra a grande realidade e a possibilidade de nós ficarmos de fato decepcionados com o nosso Deus. E quando nós estamos decepcionados com o nosso Deus, existem alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas coisas que nós trazemos para a nossa própria alma. Por exemplo, na hora da tragédia, preste bem atenção, na hora da tragédia, Deus sumiu. Deus não estava aqui. Deus não estava presente, Deus não estava do meu lado. Por que que isso aconteceu, da forma que aconteceu e no contexto que aconteceu? Mas quando estamos decepcionados com Deus, a gente também faz a seguinte pergunta: Deus pode até existir, mas Ele não se importa comigo. Ele não se importa com a minha existência, Ele não se importa com a realidade da minha vida. Mas, meus irmãos, em meio aos nossos questionamentos, estarmos decepcionados com Deus, a gente também levanta a seguinte questão: se Deus existe, por que Ele não dá um sinal claro da sua existência na minha vida, na minha experiência, no meu contexto? Não quero algo muito grande, algo muito absurdo, tão somente ter a convicção de que Ele existe, que Ele atua na minha vida. Esses, meus irmãos, são muitos dos questionamentos que rondam o nosso coração quando nós estamos, de fato, decepcionados com Deus. Decepcionados com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que encerra o capítulo 3 e abre as portas do capítulo 4 do livro do profeta Jonas, vai mostrar para nós um profeta. Alguém que conhecia Deus, alguém que andou com Deus, alguém que profetizou em nome de Deus, que em determinado ponto do seu ministério, da sua vida, as coisas não aconteceram conforme a sua vontade e por fim levaram ele a ficar decepcionados com Deus. Sendo assim, meus irmãos, o que a gente pode recapitular daquilo que nós observamos nessas semanas, para que dê uma base, para que a gente possa entender o texto de hoje? A primeira coisa que eu quero destacar aqui na nossa recapitulação foi a pregação do profeta Jonas. Nós observamos como aquele homem entra na cidade de Nínive, uma cidade grande, uma cidade extensa, no qual o capítulo 3 vai mostrar para nós que era necessário que se andasse pelo menos 3 dias a pé para percorrer toda a cidade de Nínive. Mas, meus irmãos, nós ficamos assustados porque então somente um dia Jonas anda por aquela cidade trazendo consigo a seguinte mensagem: em 40 dias Nínive será destruída. E quando olhamos para essa mensagem tão curta, que parece que não tem um pingo de graça, de misericórdia, eu e vocês juntos pensamos que existe sim misericórdia nessa mensagem, porque Deus ainda dá um tempo de 40 dias para que aquele povo pudesse se arrepender. E é o que de fato aconteceu. Vimos na semana passada que um arrependimento verdadeiro, ele precisa girar na realidade de 3 elementos: razão, emoção e vontade. O arrependimento sincero, primeiro, ele toca a nossa mente, nos dando a consciência exata daquilo de errado que nós cometemos. E Nínive entendeu que o pecado deles era a maldade que eles cometiam contra as outras pessoas. Mas esse arrependimento sincero, ele não só tocou a mente, mas também a emoção dos ninivitas, porque eles se vestiram com roupas de pano de saco e se assentaram na cinza e entraram em jejum para não comer absolutamente nada. Mas esse arrependimento tocou na mente, nas emoções, mas desembocou na prática dos ninivitas. Porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquela cidade começaram a clamar a Deus, pedindo misericórdia para que Deus não exercesse
o juízo. Então, no fim disso tudo, como eu disse, poderíamos chegar aqui hoje para encerrar o capítulo 4 dizendo o seguinte: tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, mas nos deparamos com a realidade de um profeta confuso diante da vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Sendo assim, meus irmãos, o que esse texto? O que esse texto tem para falar aos nossos corações nessa noite? Diante da realidade e da possibilidade de nós estarmos decepcionados com o nosso Deus. E se você pode, o primeiro ponto da nossa reflexão dessa noite são reações a reações. Vamos repetir? Reações a reações. Se você não está comigo, o verso de número 10 do capítulo 3, ele diz assim para nós: Deus viu, ok? Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinham dito que lhes faria, e não o fez. Então Deus, que lá no capítulo 1, verso de número 3, havia dito para Jonas que a maldade de Nínive subiu até as suas narinas e que ele estava vendo a maldade dos ninivitas, agora Deus vê, Deus observa, Deus nota, fica claro para ele que os ninivitas se arrependeram da sua maldade. E aqui a gente precisa entender que Deus não mudou de ideia em relação àquilo que ele ia fazer a Nínive por causa do ritual externo que eles fizeram. Está dando para entender? Porque eles poderiam muito bem tirar as roupas de gala, como o rei fez, colocar roupas de pano de saco. Eles poderiam promulgar um jejum, como eles fizeram, mas isso ser tão somente algo externo e não ser algo de dentro do seu coração. Certa feita, Deus disse através da boca do profeta: eu quero que o meu povo rasgue não as suas vestes, mas rasgue o seu coração. Então Deus viu, através da cortina de fumaça que muitas das vezes nós lançamos sobre a nossa vida, que de fato os ninivitas haviam se arrependido. E por causa disso, ele mudou de ideia de acordo com o juízo que ele ia trazer sobre a vida do povo. Agora vamos para a segunda questão. Deus se arrepende? O texto lá de 1 Samuel vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, será que Deus se arrepende? Será que Deus chegou a se arrepender? Por que Deus mudou de ideia? Nós precisamos entender que a Bíblia, meus irmãos, ela usa uma coisa que nós chamamos de linguagem de acomodação. E na linguagem de acomodação, os escritores bíblicos, eles atribuem formas humanas para Deus. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem coração, os ouvidos de Deus estão atentos, os olhos de Deus estão atentos. Mas a linguagem de acomodação da Bíblia, ela também atribui a Deus sentimentos humanos. Então, nesse momento do texto, o escritor bíblico atribui um sentimento humano a Deus. Que sentimento é esse? Arrependimento. Não que Deus havia feito algo errado, mas Deus se moveu de acordo com a resposta que o povo deu para ele, de acordo com a resposta que ele deu através da sua mensagem. Então, por causa desses detalhes, Deus reagiu à atitude dos ninivitas. Até aqui, tudo bem? Amém? Estão comigo? Sendo assim, meus irmãos, o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, a ira, não de Deus, mas a ira do profeta. Olha comigo o verso de número 1, por favor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva.
Vou repetir, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Há duas nuances aqui. Um Deus que está virado e que é apaziguado. E um profeta que estava tranquilo e agora está irado diante daquilo que Deus havia feito. Mas a grande questão que surge para nós nesse exato momento da história e do livro de Jonas é perguntar para esse livro e para esse texto a seguinte questão: afinal de contas, será que Jonas tinha motivo suficiente para estar irado com Deus? Será que Jonas tinha motivo, olhando para a realidade de tudo que estava acontecendo, para ficar chateado com Deus? Meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos, que são fiéis a Deus, que são pessoas que amam o reino de Deus, que são pessoas entregues para a obra de Deus, que dariam a sua vida ou até um membro do seu corpo para experimentar o que esse homem experimentou. Um avivamento, uma transformação, não de um bairro, não de uma cidade, mas de quase uma nação de 600 mil pessoas naquela época, se voltando para Deus. Mas mesmo em meio a isso tudo, Jonas está irado com Deus. Mas por quais motivos? Primeiro, Jonas, ele está irado com Deus e, na verdade, ele está ressentido com Deus por causa da sua misericórdia para os pecadores. Prestaram atenção? Há um ressentimento na alma de Jonas, no ser de Jonas, dentro de Jonas, por causa da misericórdia que Deus está concedendo aos pecadores. O verso 2 vai dizer para nós que ele está completamente irado. Vamos pintar o quadro aqui. Os irmãos sabem que Amós é contemporâneo de Jonas, ok? Então, Amós está lá no Reino do Norte, pregando, profetizando, dizendo as palavras de Deus para o povo. O que o povo está fazendo? Está se arrependendo? Não. Agora Jonas sai da sua terra, vai para os gentios, prega para eles e eles se arrependem. Por que essa misericórdia não alcançou a minha nação, mas essa misericórdia teve a capacidade de alcançar os gentios? Pessoas que não te seguem, pessoas que não se entregam à sua vontade. O grande problema, meus irmãos, de Jonas é que ele não consegue entender que Deus é um Deus que perdoa a quem não merece. De que Deus é um Deus que oferece a sua misericórdia àqueles que não merecem a sua misericórdia. Eu tinha dito para os irmãos que quando olhamos para a vida de Jonas e dividimos esses 4 capítulos do seu livro, entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto, a gente tem duas imagens muito boas. No capítulo 1 e 2, Jonas se parece com o filho pródigo, o filho mais novo, que não querendo estar na presença do pai, fazendo a vontade do pai, vai para uma terra distante. Jonas foi para Tarsis. Mas a partir do capítulo 3 e do capítulo 4, Jonas se parece com o filho mais velho, que está em casa, está perto de Deus, mas não consegue ver a bênção que é Deus recebendo pessoas pecadoras. Se alegrar com Deus recebendo pessoas que merecem a graça dele. E agora Jonas se porta como o filho mais velho da parábola, que diz as seguintes palavras: porque ele gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, e quando ele volta para casa, o Senhor o recebe e ainda mata o bezerro gordo para ele. Nos ensinando uma grande realidade, meus irmãos. Às vezes, a gente não consegue compreender a graça e a misericórdia de Deus na vida de pessoas que não merecem. Que não merecem. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que Jonas, ele está irado com Deus,
É porque no coração dele existe a hostilidade com a ideia de salvação para pessoas que não fazem parte do mesmo contexto dele. Meus irmãos, como é perigoso para nós, eu já disse isso aqui algumas vezes, achar que Deus é tão somente restrito a nós aqui. Que Deus, ele se trancou tão somente nessas 4 paredes aqui e está restrito a nós. Que Deus não opera em nenhum outro lugar. Na cabeça de Jonas, era incompreensível que Deus pudesse operar lá nos gentios. Que Deus pudesse operar lá naquela nação. Mas completamente oposto aos ideais, às convicções e às reflexões que Jonas tinha, Deus vai lá e salva os gentios. Convido você, abra comigo, por favor, Mateus capítulo 20, a partir do verso de número 8. Texto muito conhecido nosso. Mateus, capítulo 20, a partir do verso de número 8. Esse texto é aquele texto que fala da parábola dos trabalhadores na vinha, em que um homem sai recrutando trabalhadores ao longo do dia. E no fim do dia ele vai compartilhar o mesmo valor pago, tanto aqueles que começaram a trabalhar cedo, como aqueles que trabalharam perto de terminar o expediente, ok? O texto diz assim para nós, verso de número 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam o quê? Mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esses trabalhadores na vinha são um grande retrato de Jonas, que não conseguia ver Deus demonstrando a graça dele, a bondade dele para pessoas que não haviam andado com Deus, que não conheciam a revelação de Deus, que chegaram agora, mas já experimentaram o poder transformador de Deus na vida deles. Mas a terceira coisa que eu quero destacar sobre o ressentimento de Jonas é que Jonas tem desgosto da vontade de Deus. Olha o verso de número 3 do capítulo 4. Diz assim para nós: 4, verso de número 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que? Para mim é melhor morrer do que viver, ou continuar vivendo, como diz algumas versões. Meus irmãos, o que faz eu e você todos os dias, manhã após manhã, dia após dia, nos levantarmos para viver, para continuar a vida, é um propósito, seja ele qual for. Nós não desistimos da vida como outras pessoas, porque tem algo que nos move a fazer o que nós fazemos.
Tem algo que nos faz amar a vida, continuar vivendo, continuar caminhando nesse mundo. Então, meus irmãos, o que nós chegamos à conclusão e entendemos que o maior objetivo da vida do profeta Jonas até esse momento era qual? Ver a destruição dos ninivitas. Ver que aquela nação chegasse ao fim. O ressentimento da alma dele, o ressentimento do coração dele, o ressentimento que estava entranhado dentro dele era tão grande que o que satisfazia a sua existência era ver o fim dos ninivitas. E quando isso não aconteceu, quando Deus não fez aquilo que ele queria, não quero mais viver. Desisti da vida, estou desgostoso da vida, não quero mais essa existência. E aqui vai uma lição, uma aplicação prática para as nossas vidas nesse momento. A nossa recusa, meus irmãos, em amar as pessoas, por mais diferentes que elas sejam de nós, vai, sem sombra de dúvidas, envenenar o nosso relacionamento com Deus. Prestaram atenção nisso? A nossa recusa de amar pessoas que são extremamente diferentes de nós, assim como Jonas, sem sombra de dúvidas, vai envenenar o nosso relacionamento com Deus. Porque Jonas disse assim: basta, não quero mais. Não consigo amar essas pessoas. Se é para conviver com a realidade dos ninivitas convertidos a Deus, basta. Não quero mais essa existência. Mas eu quero finalizar com o último ponto da nossa reflexão nessa noite. Agora o questionamento de Deus ao profeta. Porque Deus vai questionar Jonas com a atitude que ele está tendo. Olha o verso de número 4. Diz assim para nós: o Senhor disse: você acha que é razoável a sua raiva? Você acha que é certo, que é justo, que é notável aquilo que você está fazendo? E quando nós olhamos para a nossa vida, o grande questionamento que Deus nos faz em meio aos nossos questionamentos da vida, das nossas reflexões, é o seguinte: está certa a forma que você está pensando? Está correta a maneira que você está pensando? É certo o caminho que você está pegando? É justo a maneira com a qual você está olhando para a vida e para a realidade? Jonas, senta aqui, vamos conversar. Está legal? Está de acordo com a forma que você está olhando para a vida, para a existência, para a realidade? Meus irmãos, por que a gente muitas das vezes não consegue olhar para quem persegue a gente com misericórdia? Por que muitas das vezes a gente não se permite amar aqueles que são os nossos inimigos? Por que muitas das vezes a gente não deixa que Deus de fato trabalhe no nosso coração? Para que a gente experimente demonstrar a mesma misericórdia que um dia a gente provou. Mas em meio aos nossos questionamentos contra Deus, preste bem atenção nisso aqui, igreja. Em meio aos nossos questionamentos contra Deus, Ele sempre vai trazer uma resposta que confronta o nosso orgulho. Entenderam isso? Em meio a todos os nossos questionamentos de estarmos chateados com Deus por alguma coisa, a resposta que Ele sempre vai trazer para a nossa vida vai questionar o nosso orgulho, vai questionar a nossa vaidade, vai questionar a nossa soberba. Se você prestar atenção, Caim, lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso de número 6 e 7, o texto vai dizer para nós que Caim e Abel decidiram no seu coração levar uma oferta para Deus, ok? E nisso que eles caminham para levar a oferta para Deus, Deus, preste bem atenção na narrativa que às vezes passa despercebido de nós. Deus primeiro aceitou o coração de Abel e a sua oferta, ok? Ele não aceitou primeiro a oferta e o coração, porque o coração vem primeiro do que a oferta. E ele rejeitou o coração e a oferta de Caim.
E Caim ali chateado, bravo, por causa de tudo aquilo, de Deus não ter recebido a sua oferta, Deus se vira para ele e diz assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Será recebido? Preste bem atenção que Deus faz o que? Ele tira o foco do problema. Para que ele pare de pensar que o problema dele é o irmão e faz com que ele olhe para quem? Para ele. Seu problema não é Caim. O seu problema é você. E agora Deus faz a mesma coisa com Jonas. O problema seu não é os ninivitas. O problema seu é você. E para finalizar, 1 Reis, capítulo 19. O profeta Elias, angustiado, depois de ter enfrentado os profetas de Baal e Acera, depois de ter que enfrentar Acabe, Jezabel, fim da vida, chega, estou cansado, não quero mais, vou desistir. Ele diz assim no verso 4 do capítulo 19. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Qual que era a convicção que Elias tinha no seu coração nesse momento? Estou sozinho. Não tem ninguém. Enfrentei esse monte de profeta, agora vem essa rainha e me ameaça, eu estou sozinho. No verso 18, Deus se vira para o profeta Elias e diz as seguintes palavras: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que Deus estava mostrando para ele? Pare de pensar que você está sozinho. Pare de pensar, de olhar para a vida de forma errada. Olha para a vida com a minha perspectiva. Olha para a vida com a maneira correta. E assim, meus irmãos, a gente chega ao final com 2 aplicações para nós nessa noite. Em meio aos nossos questionamentos em relação a Deus, em estar decepcionados com Deus, como nós reagimos com a misericórdia de Deus estendida para aqueles que nos fizeram mal? E a segunda aplicação, pergunta que a gente tem que responder para o nosso próprio coração: como nós reagimos quando Deus não responde às nossas orações? Que a gente aprenda a se alegrar na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós. Que a gente se humilhe à vontade dEle. Vocês lembram de domingo de manhã? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele os exaltará. Que não seja a nossa vontade que seja cumprida, mas que seja a vontade de Deus. O que Deus diz para Jonas? É razoável esse seu pensamento? É razoável essa sua reflexão? Vamos ficar de pé?